Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Bancos de Dados. Hoje nós vamos fazer uma introdução aos sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Inclusive, a gente vai ter também, numa parte da aula, um tutorial mostrando como vocês podem instalar uma SQL, que é um SGBD um banco de dados, né, que contempla vários serviços e também consiste em um SGBD que a gente pode estar utilizando para trabalhar com bancos de dados. Anteriormente, a gente conhecemos, né, a linguagem SQL, que era imprescindível para a gente poder começar a trabalhar com um banco de dados. E aí nós conhecemos a parte do SQL que lidava com a definição de dados, né, a DDL, e cujo seu objetivo, né, dispor de um conjunto de instruções, né, e comandos para a gente definir ali os dados. É muito usado quando a gente está criando o banco, definindo as tabelas e tudo mais. Vimos a parte de DML, que eu julgo como mais extenso, que é a parte da linguagem de manipulação de dados, onde ela tem uma representação, né, de um conjunto de instruções de linguagem SQL para manipular os dados que estão já no banco, que já foi definido por meio da DDL. E aí vocês ficaram com um acervo nesses slides lá do referente ao DML, com alguns exemplos. Não fiz todos, não implementei todos, porque realmente eu botei muita coisa lá. Inclusive, caso vocês achem confuso, porque não está com coloração ali na sintaxe ali do SQL, nem nada, o que pode atrapalhar na legibilidade, eu até no último slide, né, do DML, eu até sugeri um portal, né, que é o w3schools, né, .com/SQL, né? Porque nele tem, na verdade, lá você encontra muito mais conteúdo, não só, né, para SQL, para banco de dados, mas você encontra muito mais conteúdo. Mas lá ele tem uma estrutura muito bacana, né, de você utilizar. Eu até deixei em aberto aqui, ó. Então, muita coisa que está lá nos slides, vocês vão ver aqui, né, os exemplos, ó, e o bacana é que são, principalmente aqui para o DML, né, ó, são já recursos definidos aqui já, ó, que você clica, ele já mostra um exemplo da sintaxe, certo? E mostra alguns exemplos, tal. Inclusive, ele tem até uma ferramentazinha, se eu não me engano aqui, que você pode fazer as simulações aqui mesmo, certo? Então, uma dica que eu dou para caso você veja no slide lá um comando, um recurso lá que você não está entendendo bem, não se limite aos slides que eu estou disponibilizando, tá? Aqui é uma boa saída também para vocês entenderem. Caso vocês achem ruim por estar em inglês, né? Põe para traduzir aqui para o português. E aí já facilita bastante, né? Para quem tiver com dificuldade em ver em inglês, ok? É nessa parte aqui, ó. Tente você mesmo. E aí ele abre um editorzinho aqui para você fazer consultas e tudo mais. Então, eu não entrei a fundo porque realmente é muita instrução, muitos comandos. Se a gente for ver tudo ao pé da letra, acaba ficando muito preso. Mas o que eu puder ir passando aqui na prática a partir de agora, eu vou, ok? Bom, então vamos focar agora na introdução aos SGBDs, né? Que, como eu já disse no início da aula, são os sistemas de gerenciamento de banco de dados. Consistem em uma coleção de programas que permitem ao usuário definir, construir, manipular bancos de dados para as mais diversas finalidades. E aqui tem algumas características desses sistemas de gerenciamento de banco de dados. São elas: controle de redundâncias, compartilhamento de dados,
controle de acesso, interfaceamento, esquematização, controle de integridade. Eu vou tentar falar resumidamente cada um desses tópicos, certo? Tá muito extenso, né? Assim, eu coloquei bastante texto porque minha intenção é quando você estiver também lendo o material, consiga interpretar. Porque se eu tivesse colocado apenas tópicos aí muito resumidos, talvez ficasse confuso. Mas enfim, apesar de que vocês estão tendo também, né, a gravação como uma boa ajuda aí. A redundância, o controle de redundância significa o seguinte: a redundância consiste no armazenamento de uma mesma informação em locais diferentes, provocando uma inconsistência. Então imagine que o banco esteja permitindo, né, armazenamentos em locais distintos. E aí você acaba, né, por alguma falha do sistema, acabando provocando o quê? Quando você tem uma replicação, né? Desculpa aí a demora, tava faltando chegar o termo. Quando você tem essa replicação em vários locais, isso torna o banco inconsistente, certo? A mesma informação replicada em locais distintos. Então, em um banco de dados, as informações só se encontram armazenadas em um único local. Ela pode ser compartilhada, mas em um banco de dados, né, o SGBD ele se preocupa em definir ali no banco o único local, né, do qual vão estar os dados, né? Não existindo então duplicação descontrolada dos dados. Quando existe replicação dos dados, estas são decorrentes do processo de armazenagem. Ocorre, às vezes, dependendo da logística, uma necessidade do sistema fazer essa replicação, mas isso vai estar feito decorrente ao processo de armazenagem. Porém, o banco em si, ele tem esse controle de redundância para evitar que torne o banco inconsistente devido a essa replicação espalhada de dados, certo? Compartilhamento dos dados. O SGBD ele deve incluir software de controle de concorrência ao acesso dos dados, garantindo em qualquer tipo de situação a escrita leitura de dados sem erros, sem inconsistências, né? Aquela questão que a gente falou da redundância, só para reforçar, ela tem uma correlação também com essa parte do compartilhamento dos dados, porque o compartilhamento dos dados ele se preocupa, né? O banco deve se preocupar em fazer esse compartilhamento evitando inconsistências. Então, o que é que ele vai permitir? Ele vai permitir um meio de sincronização, certo? De concorrência, de modo que os dados sejam consistentes. No tópico anterior, a redundância já lida com a questão contrária. É a ideia de que os dados estão sendo armazenados replicadamente em lugares distintos. O que é que isso vai ocorrer? Se mais de uma aplicação que consome, né, basicamente a mesma estrutura de banco ali, for estar acessando aleatoriamente vários locais, isso vai implicar numa possível problemática que é justamente a inconsistência. Por quê? Porque em um momento, imagina que um módulo do sistema salvou no local A. E aí houve uma atualização no banco. Só que aí um outro módulo salvou no local B. Então você vai conseguir, né, infelizmente, tornar nesse contexto aí os dados inconsistentes. Porque um tem uma atualização com um dado e o outro com o outro. E esses dados não foram sincronizados. Então
Por isso que o compartilhamento dos dados é também responsabilidade aí do SGBD e é uma tarefa muito complexa, mas que ele tenta fazer, né, com prudência, digamos assim. Controle de acesso. O SGBD deve dispor de recursos que possibilitem selecionar a autoridade de cada usuário. Assim, o usuário poderá realizar qualquer tipo de acesso, outros poderão ler alguns dados e atualizar outros, e outros ainda poderão somente acessar um conjunto restrito de dados para escrita e leitura. Essa partezinha final aqui lembra a ideia, né, de acesso por perfil, né? Uma limitação aí de acesso. Então, o controle de acesso é imprescindível, é muito importante e é também delimitado por meio do SGBD, né? Então, existem os níveis de acesso aí que podem ser controlados graças ao controle de acesso permissível de configuração por intermédio dos SGBDs. E o que seria a outra característica típica aqui de um SGBD, cujo termo é interfaceamento? Um banco de dados deverá disponibilizar formas de acesso gráfico em linguagem natural, em SQL ou ainda via menus de acesso, não sendo uma caixa preta, somente sendo passível de ser acessado por aplicações. Isso significa que eles precisam ter, geralmente, interfaces que vão facilitar a vida da pessoa que está manipulando o banco ali, que está definindo, manipulando de alguma forma, fazendo uma manutenção ou coisa do tipo, né? Isso facilita definições, configurações e manutenções dos bancos que são criados. Inclusive na linguagem DDL, né, a linguagem de definição, a gente viu algumas instruções que criam um banco, que define os dados ali, os domínios da tabela, né, as colunas ali, que são os tipos de dados da coluna. Então, a gente viu tudo aquilo puramente em linguagem SQL. Já é um meio de interface, já é uma forma de você manipular. E isso é gerado graças aos SGBDs, né? Permissível pelos SGBDs. Além disso, tem a possibilidade de interface gráfica. Então você pode fazer de uma forma bem mais facilitada, usando botões ali. Crie um banco, aí vai ter lá o campo, você dá o nome do banco. Cria uma tabela tal, já tem um campo lá, digita o nome da tabela. Em vez de você pôr o comando totalmente em SQL, né? Create table, o nome da tabela tal. Então tudo isso, né, são interfaces que vão facilitar, né, a manipulação desses bancos. Então ele tem que ter essa característica, né? Não sendo, como diz aí o texto, né, apenas uma caixa preta, sendo passível de acesso, né? Então ele deve permitir aí uma forma facilitada também de manipulação. Esquematização. Um banco de dados deverá fornecer mecanismos que possibilitem a compreensão do relacionamento existentes entre as tabelas e de sua eventual manutenção. Então os bancos eles precisam também permitir a definição dos esquemas, né? Onde a gente vai poder aplicar e compreender, né, por meio dos SGBDs ali, a relação entre as tabelas e tudo mais. Esses tópicos aqui de características do SGBD, né, muitas vezes é algo relacionado ao que a gente viu na parte introdutória, né? Mas como a gente vai trabalhar agora diretamente na prática com o banco, né, então eu achei assim, importante reforçar, né? Mas aqui são características típicas de um banco, né? Mas que os sistemas que os gerenciam, né, os famosos SGBDs, como eles acabam gerenciando os bancos, eles precisam estar também alinhados a esses tópicos, né? Vamos dizer assim, essas características. Esses requisitos também, né? Como eu posso estar
citando aqui. Temos também o controle de integridade, né? Isso aqui também eu falei no início da disciplina. Em um banco de dados, é necessário impedir que aplicações ou acessos pelas interfaces possam comprometer a integridade dos dados. Isso é muito, muito, muito importante. Porque já pensou a falta de integridade, né? A falta de controle de integridade, qualquer interface dessa manipulando o banco ter uma instabilidade, uma infração ali para uma inconsistência nos dados, vamos dizer assim, né? Então o SGBD deverá apresentar facilidade para recuperar falhas de hardware e software através da existência de arquivos de pré-imagem ou de outros recursos automáticos, né? Então é muito comum, inclusive quando você está programando mesmo e começa a tentar integrar a sua aplicação front-end, por exemplo, com o back-end ali. Aliás, o back-end ele já vai estar, né, por si só, trabalhando diretamente com o banco. Então imagine o seguinte, nesse ponto é imprescindível que o SGBD consiga, né, lidar com possíveis frustrações ali em momento de execução, por exemplo. Então, ocorreu uma falha, o SGBD ele tem que manter íntegro, pelo menos em uma última versão, por meio de uma pré-imagem, né? Mas ele tem que ter pelo menos uma última versão a permitir a sua integridade, ok? Então, o controle de integridade é imprescindível também nos SGBDs. Bom, falamos aqui sobre, né, as características típicas que um SGBD necessita, né? Isso é respectivamente os seus bancos. Agora eu vou só citar aqui o seguinte, né? A classificação de SGBDs, né? Só as principais aqui. Existem vários tipos de bancos de dados, certo? Existe o hierárquico, existe o orientado a objetos, existe o orientado em redes e existe o relacional, respectivamente os seus SGBDs. No nosso caso, a gente trabalhou estudando banco de dados aqui, especificamente no contexto relacional. Então a gente vai estar conhecendo hoje também um pouco sobre o SGBD MySQL e o próprio banco, né, MySQL em si. Quais os usuários de um SGBD, né? Quais são os usuários que atuam diretamente em um SGBD? Podemos citar aqui, foi algo também que eu abordei, eu acho, no início da disciplina, mas reforçando, só para vocês entenderem melhor essa mecânica, né? Essa logística, melhor dizendo. Um usuário que pode ser mencionado aqui é o administrador de banco de dados, o famoso DBA. Em um ambiente de banco de dados, o recurso primário é o banco de dados por si só. Né? E o recurso secundário é o SGBD e os softwares relacionados. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho sempre falado assim, SGBD, e às vezes eu falo em banco de dados, como se fossem, né, coisas distintas, e realmente são, certo? Porém, a gente vê aqui nessa frase, inclusive, né, nessa afirmação, que o recurso primário é o banco de dados por si só. Ou seja, ele é gerenciável, beleza? Mas por um recurso secundário, que é o SGBD. Ou softwares também relacionados, né? Então a administração destes recursos cabe ao administrador de banco de dados, o qual é responsável pela autorização de acesso ao banco de dados e pela coordenação e monitoração de seu uso. Isso, pessoal, já é mais visualizado num contexto amplo, né? Um contexto mais complexo de empresas aí, que lidam com sistemas de grande porte, né? Mas existem outros tipos de usuários que também atuam, né, no banco, como por exemplo o projetista de banco de dados. O projetista de banco de dados é responsável pela identificação dos dados
que devem ser armazenados no banco de dados, escolhendo a estrutura correta para representar e armazenar os dados. Então esse cara ele atua, né, na parte que antecede o que é de fato concreto, que é o banco. Então, no projeto, né? Mas eles serão também denominados como usuários porque um banco ele passa, né, por modificações. Então, o projetista ele muitas vezes atua mesmo após já a concretização da primeira versão, ele ainda continua atuando. Muitas vezes os projetistas de banco de dados atuam como staff do banco do DBA, né, do administrador do banco de dados, né? Quase que eu havia esquecido aqui o Database Administrator, né? Assumindo, no caso, outras responsabilidades após a construção do banco de dados. Ou seja, como eu falei há pouco, dependendo do contexto de uma empresa, pode haver um DBA, né, que é o Database Administrator, né, o administrador do banco de dados, e pode ter o projetista. Então, ele assume, né, uma responsabilidade específica, que é na parte de projeto, porém, ele lida de forma cooperativa com o DBA. E ele assume também, né, como eu falei há pouco, outras responsabilidades após a construção do banco, né? É função do projetista também avaliar as necessidades de cada grupo de usuários. Ou seja, ele verifica a necessidade do DBA, ele verifica a necessidade de um usuário final, por isso que ele está, às vezes, com outras responsabilidades além da construção do banco, mas também com a manutenção, né? E temos também os usuários finais. Existem basicamente 3 categorias dentro dessa classificação de usuários finais, que fazem consultas, atualizações e geram documentos. Usuários casuais, que são aqueles que acessam o banco de dados casualmente, mas que podem necessitar de diferentes informações a cada acesso. Usuários novatos ou paramétricos, que são aqueles que utilizam porções pré-definidas do banco de dados, utilizando consultas pré-estabelecidas que já foram exaustivamente testadas. E os usuários sofisticados, que são aqueles usuários que estão familiarizados com o SGBD e realizam consultas complexas. Então, diante desse cenário, a gente tem usuários ali que podem ir de um usuário que é um cliente de um sistema de frente de loja, como um usuário que eventualmente acessa ali para fazer, sei lá, cadastros ou coisa do tipo, e para de repente um usuário mais avançado que lide com consultas complexas e tudo mais, né? Bom, e aí chegamos, né, nos usuários, analistas de sistemas e programadores de aplicações. É muito comum, né, que a gente, no papel de programador, né, a gente esteja informalmente falando, quando a gente trabalha no modelo autônomo, né, como autônomo, a gente acaba entrando como projetista, como analista e como programador, né? Então, mas assim, imaginando uma empresa de grande porte, né, os analistas eles determinam os requisitos dos usuários finais e desenvolvem especificações para transações que atendam estes requisitos. E os programadores implementam estas especificações como programas, testando, depurando, documentando e dando manutenção no mesmo. É importante que tanto analistas quanto programadores estejam a par dos recursos oferecidos pelo sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, no modelo autônomo, como eu falei, é muito mais comum isso, porque você acaba fazendo todos os papéis, né? Então, você analisa, né, definindo ali requisitos dos usuários. Se você foi contratado, por exemplo, para desenvolver um software de uma mercearia, de um mercantil, então
você pega ali com o cliente os requisitos de usuário e tudo mais, então você está fazendo a parte de análise. E aí de repente você entra com a mão na massa programando o sistema. E imprescindivelmente você vai ter que projetar o banco. Então você acabou fazendo os 3 papéis, né? Talvez vocês não sabiam essa classificação de usuários, mas aí no final acaba sendo uma pessoa só no papel de um usuário que atende a esses 3 tipos de funções, né? Mas como eu disse, há uma possibilidade de um projeto de grande porte, né, em empresas grandes, ter essa delimitação de funções e cada um ter o seu acesso ao banco também para estar trabalhando diante, né, especificamente de cada respectiva função. Bom, então reforçamos ali o que seria um SGBD, né? Assim, o que ele precisa, o que é que ele quais são as suas características. No final eu tentei deixar claro que o SGBD ele é um sistema que, como o nome, né, faz jus, né, aí ele gerencia o banco de dados. O banco em si é de fato aquele recurso que guarda os dados, né, e que interpreta ali por intermédio de uma linguagem as requisições ali, as consultas, né? Bom, então finalmente agora a gente vai falar sobre um banco que possui o seu SGBD, claro, né? O seu sistema de gerenciamento específico, e esse banco é o MySQL. Aqui um breve histórico. O MySQL ele foi originalmente desenvolvido pela empresa sueca TCX, que necessitava de um servidor de banco de dados que operasse com grandes escalas de dados rapidamente, sem exigir caríssimas plataformas de hardware. Então, um dilema, né, que até hoje as pessoas tentam otimizar, né? No início, eles utilizavam o MSQL, mas depois de alguns testes, chegaram à conclusão que esse banco não era rápido nem flexível o suficiente para as necessidades existentes, né, da empresa. E aí, atualmente, né, o que aconteceu, né? No decorrer disso aí, surgiu, né, foi criado o MySQL, né, como já foi dito aí na primeira afirmação. E atualmente ela pertence já a uma outra empresa, que é a Oracle Corporation, que é também proprietária do Java. Características do MySQL. O banco em si ele possui um servidor de banco de dados que contempla. Vale salientar, para quem não entendeu ainda essa lógica, um banco de dados ele possui, gente, um serviço que fica ali disponível, né? Disponível justamente para o acesso. Então o banco de dados MySQL ele possui um servidor, né? Esse serviço ele roda nesse servidor, que é justamente um serviço de disponibilidade ali dos dados de uma base, né? E que vai também estar cedendo as consultas, né? Respondendo às consultas e tudo mais. Então esse servidor de banco de dados ele contempla um conjunto de recursos práticos desenvolvidos com a cooperação dos próprios usuários, né? Vocês vão ver que o banco de dados MySQL ele possui uma licença GPL, né? E aí é de código aberto, eu já estou antecipando isso aqui, mas aí para você entender que pode haver várias cooperações de usuários, né, para a melhoria desse banco. Contempla também conectividade, velocidade e segurança, altamente adaptável para acessar bancos de dados na internet. Armazena dados em tabelas separadas, em vez de colocar todos os dados em um só local. Isso proporciona velocidade e flexibilidade, principalmente, porque quando você tem a distinção de entidades por tabelas, quando você quer, por exemplo, inclusive fazer uma modificação,
você faz uma modificação específica a uma tabela, não gerando dependências também e tudo mais. O SQL é a sua linguagem padrão, a linguagem que nós estudamos, né, nos últimos slides ali, nas últimas aulas anteriores. É uma linguagem muito popular, o SQL, né, usada para acessar bancos de dados. O MySQL também pode ser considerado como um software, né, cujo código-fonte é aberto, como eu já disse ali há pouco, quando eu citei ali a parte da cooperação dos usuários. Ele é comerciável, ou seja, em uma aplicação que você desenvolveu, né, com característica comerciável, que você vai vender, você pode adquirir a versão comercial, né, do MySQL para poder comercializar o seu sistema sem haver problemas jurídicos aí. E é multiplataforma, então você consegue trabalhar com o MySQL sobre Windows, sobre Linux, outros sistemas Unix também, entre várias outras opções. Só relembrando aqui que a linguagem SQL, né, serve aqui para a gente utilizar no banco. Ela funciona para administrar e trabalhar com um banco de dados. É utilizada uma linguagem padrão que a maior parte é utilizada como uma linguagem padrão que a maior parte dos SGBDs aceitam, né? Então a linguagem SQL é a mais utilizada, né? Com ela você irá criar tabelas, inserir dados e utilizar o seu banco de dados via o sistema de gerenciamento, ok? Então é só relembrando aqui que é justamente aquela linguagem que a gente vinha estudando, tá? Vinha entendendo ali as instruções e tudo mais. Então a gente vai continuar trabalhando com ela, só que usando uma ferramenta. Bom, gente, então esses últimos slides aqui eu usei um tutorial, né, que vai auxiliar vocês, mas é óbvio que se estiver muito confuso, recorram ao YouTube e tudo mais. Eu foquei no Windows porque a maioria, né, dos usuários são Windows, então eu foquei no Windows aqui. Então daqui para frente a gente vai ver instruções aqui de um tutorial para baixar e instalar o MySQL em uma máquina Windows, mas não difere tanto assim para outras máquinas não. Pode ser que outras máquinas não tenham a disponibilidade do instalador, mas eu acho que hoje em dia, né, isso é muito difícil. Mas assim, enfim, se ficar confuso, recorram ao YouTube, tentem ver um vídeo, né, que explique melhor. Mas vamos ver aqui, ó. Se você deseja instalar o MySQL no ambiente Windows, o instalador do MySQL é a maneira mais fácil, porque ele é um executável que vai instalar tudo que você precisa. Ele fornece um assistente fácil de usar que ajuda você a instalar o MySQL com esses componentes aqui, ó. Não sei se vocês lembram, mas eu citei que um banco ele tem um servidor, né? Ó. Então, ó, MySQL Server, vão ter os conectores que são recursos que auxiliam para você conectar com o banco de dados. Aliás, através de linguagens de programação específicas, né? Você desenvolveu um programa em Java, então você tem que ter o conector MySQL para esse programa, que é um conector específico para Java. Se você fez uma aplicação usando PHP, tem que ter o conector específico para PHP, enfim. O Workbench é uma ferramenta que eu vou falar um pouco sobre ela daqui a pouco. Eu vou citar só os principais, tá? A documentação também, certo? Então, assim, se você quiser instalar de forma prática tudo isso, o ideal é usar o instalador conforme eu estou sugerindo aqui. Então, você vai clicar nesse link aqui para poder baixar, né? Fazer o download aí do instalador. Basicamente escolher aqui o sistema operacional. Eu estou explicando ali o Windows, né? Mas se por um acaso você estiver usando um outro sistema, você vai poder aqui ter a opção de escolher um outro sistema operacional, tá? Ele não carregou aqui para mim, não sei se foi mas enfim.
Deixa eu atualizar a página para ver se ele... porque aqui nessa página em específico ele está mostrando do Windows, não sei explicar por que não. Mas aqui, se a gente for para essa parte aqui, também não mostra. Mas enfim, caso você precise instalar para outro sistema operacional, se você for para a página, deixa eu só copiar aqui para não perder. Se você for para a página principal aqui, né? Deixa eu pôr aqui na página principal do MySQL. Por exemplo, aqui em Customer, Download, vamos ver aqui. Não, não é aqui. Eu não estou encontrando aqui, gente. Na verdade, aqui mesmo ele era para estar... pronto, ó, aqui, ó, ele reconheceu o meu sistema operacional, tá vendo? É porque através daquele outro link ele não estava, mas ó, aqui, tá vendo? Então por aqui você também pode escolher o sistema operacional que vai baixar, né? Seguindo o tutorial, vocês vão utilizar para o Windows, né? Mas repito, né, pode variar um pouco, mas é muito parecido. Então, uma vez baixando aquele instalador, você vai ter um arquivo com um nome mais ou menos assim, ó, com a extensão exe, né, um arquivo executável. Provavelmente vai diferir aqui a versão, né? Vai ter alguma versão específica aqui, dependendo do momento em que você baixe, né, da época que você baixe. Então, uma vez baixado o arquivo, você executa ele, né? E aí vai se deparar com a tela de carregamento, essa tela típica, né, que vocês já devem estar acostumados a ver no Windows. E aí na instalação você vê essa telinha aqui e escolhe essa opção aqui, ó, Install MySQL Products, ou seja, para você instalar produtos MySQL, ok? Faça o download dos mais recentes produtos. Então, o instalador do MySQL verifica e baixa os mais recentes produtos que você tem aí, ou melhor, que tem disponível lá. Então, nesse ponto aqui, ele vai estar baixando o MySQL Server, né, que é o servidor MySQL, o MySQL Workbench que eu tinha mencionado naquela hora, mas afinal, o que é o Workbench, né? É uma ferramenta visual de design de banco de dados que integra desenvolvimento, administração, design, criação e manutenção de SQL em um único ambiente de desenvolvimento integrado para o sistema de banco de dados MySQL. Então o Workbench aí é muito bacana porque ele consiste em uma interface gráfica que vai nos ajudar a manipular o banco, certo? Então, nesse tipo de instalação aqui, você vai estar instalando, né, todos eles aqui. Beleza? Então, você põe para executar. Ele vai procurar os últimos produtos, né, ó. Clique no botão avançar, né, que é o Next. E aí ele pergunta, né, ó, o tipo de instalação que você quer, tá? Então, assim, o mínimo que eu indico é que você instale o MySQL Server, né, e que você instale o Workbench, certo? Mas se você tiver medo de, por um acaso, faltar algo ou coisa do tipo, você pode colocar em Full, né, que ele vai instalar todos os produtos e recursos do MySQL. Aí vem documentação também, exemplos, ó, sample and examples and much more, né? Ou seja, e muito mais.
Então vai depender do tipo de. Você pode customizar aqui, provavelmente aqui ele vai deixar a opção de você escolher, né? Então se você quer fazer uma instalação customizada, você escolhe aqui, escolhe no mínimo MySQL Server e o Workbench, tá? Se tiver temendo dar uma bronca, põe tudo, né? Vai em full, certo? Next. Nessa tela aqui ele verifica os requisitos. Se ficar tudo pontuado verdinho é porque você tem tudo. O que você não tiver, já que aqui é o Windows, né? Ele pode procurar, por exemplo, .NET Framework. Se não tiver, ele vai sugerir para baixar. E aí o que ele vai solicitando aqui, o assistente de instalação, você vai correspondendo, tá? Você vai tentando corrigir aí. Mas se aparecer tudo verdinho, ótimo. Todos os requisitos aí foram validados, ele está apto a instalar. Então você clica em Next. E aí ele começa o progresso da instalação, certo? Ele baixa todos os produtos selecionados. Isso pode demorar um pouco, vai depender, claro, né, da velocidade de sua internet e dos itens, né, da quantidade de itens que você acabou selecionando para instalar. É provável que você transite ainda por essas telas, que é essa tela aqui do progresso de instalação, que vai mostrando aqui um tique à medida que ele vai carregando, né? E o progresso aqui. Após, ele mostra o status após a conclusão, né? De que foi tudo instalado. E aí você clica em Next para continuar. E aí ele vai mostrar uma tela com a visão geral da configuração. Você clica no botão aí Next para agora configurar o que já está instalado, que é o MySQL Database Server, ou seja, o servidor aí de banco de dados MySQL. Então você clica aqui em Next. E agora a gente vai começar a configurar o servidor MySQL. E aqui é muito importante que vocês tenham atenção, porque nesse momento aqui você vai precisar delimitar informações que possivelmente no futuro você tenha que lembrar delas, tá? Então aqui você define o tipo de configuração. No nosso caso aqui, né, ó, developed machine, né? Então a configuração aqui para desenvolvimento, né, no contexto de desenvolvimento, não é produção. Não é uma aplicação que já vai estar rodando aí. Vai ser uma aplicação em desenvolvimento. Então você pode usar essa opção aí. Você pode deixar a porta padrão aí 3006. Aliás, 3306. Eu coloquei aqui 30 sem querer, mas é 3306, né? Ok? E aí deixa marcado aí, ó. Open Firewall Port for Network Access. Então abrir o firewall aí para permitir aí o acesso à porta 3306 também. Aqui você já pode dar um Next. Aqui, pessoal, muita atenção, porque você vai delimitar os usuários do banco. Já que você está trabalhando, né, sozinho, se for esse o contexto, então você vai criar geralmente um único usuário. Mas aí é importante que você anote, né, a senha e mantenha em segurança, porque quando você vai programar, né, um sistema que você vai precisar se comunicar com o banco, todas as informações são necessárias. Eu não vou ter como fazer com que, por exemplo, a minha aplicação acesse um banco se eu não tiver a senha dele, ok? Mas isso é só um exemplo da necessidade aí desses informes. Então aqui, né, ó, você vai, na verdade, o usuário você pode adicionar aqui abaixo, certo? Se você não adicionar nenhum, se eu não me engano, ele vai ter um root, né, que é um usuário padrão já que vem, e aí você vai delimitar apenas a senha do root. Então, ó, password, aí você põe aqui a senha, repete a mesma senha, dá um next. Mas se você quiser criar um outro usuário, você vem aqui em add o user
adiciona esse novo usuário e põe uma senha para ele, tá? Feito isso, você, após apertar Next, vai se deparar com essa tela aí de escolha dos detalhes do serviço do Windows. E aí vai estar incluso o nome do serviço do Windows. Eu costumo deixar o padrão que aparece aí para mim mesmo, certo? Mas se você quiser especificar um outro nome e o tipo de conta, né? Depois de especificado aí, ó, tá, ele ali já deixa ali também, ó, Standard System Account, né? Que é o recomendado. Eu costumo deixar ali também. Então, uma vez feito isso, clique em Next. O instalador do MySQL vai configurar aí o servidor conforme as informações que a gente definiu. Você clica em Next quando terminar. E aqui nessa tela chegamos na instalação concluída. Vale salientar também um outro detalhe, que dependendo do período em que você está fazendo essa instalação, esse tutorial pode ter prints aqui com a interface diferente, né, da versão que você está baixando. Mas geralmente a ideia é bem parecida, né, o processo é bem parecido, então pode divergir uma coisa ou outra, tá? Feito isso, chegando nessa tela, clique em Finish. E aí, pessoal, só para a gente fechar, antes de eu falar das referências, o Workbench aqui, ele vai estar instalado aí para vocês, então, para que vocês não confundam, eu falo já das referências, né? Eu acabei esquecendo de fechar essa parte aqui após a instalação com vocês, que é o seguinte: após instalado, o MySQL Server é um serviço que vai estar rodando provavelmente sempre que você ligar o seu computador. Então, quando você liga o seu computador, provavelmente ele já vai estar executando o MySQL Server, certo? Isso é possível de configurar se você não quiser, se você quiser parar o serviço e tal, mas diante disso a gente deixa startado, né? Uma outra coisa que a gente vai estar tendo que lembrar de abrir é o Workbench, né? É tanto que nessa tela ele já fica marcado aqui, ó, Start MySQL Workbench. Após, né, Setup aqui. Então, quando finalizar, ele vai abrir o Workbench. Então, assim, o serviço já vai estar rodando e o Workbench aqui não dá para mostrar na íntegra a vocês porque eu não consigo reduzir mais a tela. Mas ele é basicamente isso aqui, certo? Ó, essa tela aqui principal provavelmente não vai ter isso aqui. Vocês vão criar uma conexão, certo? Ó, vou apertar aqui no maisinho para vocês verem. E uma conexão precisa desses informes. Precisa de um nome, que você pode dar qualquer um. O host name é o nome da máquina que você está acessando. Como o seu banco está na própria máquina, então a gente pode deixar aqui como 127.0.0.1, que é um IP padrão de toda máquina local, né? Mas se fosse numa máquina que está em rede, você ia ter que botar o IP dela aqui, ok? A porta, notem que é a 3306, que é a porta padrão mesmo, a gente deixa aí. Se tiver algum esquema já que você queira criar diretamente para deixar ele como padrão, para você já criar um banco sobre ele e tudo mais, você já pode dar um nome aqui e dar um OK. Após feito isso, ele cria a conexão e aí conecta-se ao banco, né? E aqui ele vai abrir o esquema que você marcou lá. Aqui, como eu já brinquei, já dei aula em outros momentos, então aqui tem alguns bancos aqui alguns esquemas, né? Mas vamos supor que eu tivesse criado ali o esquema com o nome aula banco, então ele abriria aqui já esse esquema em negrito com ele selecionado, certo? Então, a priori, eu não vou me esticar, né? Não vou me estender a mais informes sobre isso, né? Vou deixar que vocês estudem essa primeira etapa e deixem o ambiente aí já pronto para na próxima aula vocês já porem a mão na massa aí brincando com o MySQL, tudo bem? Bom, gente, é importante deixar claro que eu me baseei, né, no material que eu encontrei aqui, que é uma apostila do MySQL do CGE, né, Coordenadoria do Governo Eletrônico,
onde eu disponibilizei o acesso também aí via esse link. E também quanto ao tutorial que eu mostrei a vocês do MySQL, eu me apropriei aí, né, só que citando aí, né, o portal da Alura, né, que tinha lá esse tutorial. E aí eu pus aqui o acesso para quem quiser checar lá também. E é isso. Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.